Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana e eu gravo sobre a minha vida no Canadá. E hoje estou começando mais um vlog. Hoje tá um dia lindo de sol, tá falando que vai fazer até 22 graus, então vamos aproveitar esse dia. Eu tenho algumas coisas pra fazer, então agora de manhã eu preciso ir no supermercado pra pegar umas coisas e eu vou andando, então quero levar vocês comigo. Eu vou no Superstore, eu não sei se eu já gravei esse mercado aqui pra vocês, então eu quero gravar o Superstore. E depois eu tenho que, depois do almoço, ir entregar as chaves do meu apartamento antigo, que eu ainda não entreguei. Então vou fazer a vistoria, a última vistoria, entregar as chaves e depois eu vou pra Halifax. E eu tenho aula de francês hoje, então quero falar pra vocês um pouquinho desse meu processo, como que tá sendo, updates das aulas de francês. Então vamos comigo nesse dia. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar uma roupa, que eu estou de pijama. Aliás, olha esse pijama, gente. Esse é o meu personagem favorito dos amiguinhos da Hello Kitty, né? Além da Hello Kitty, eu amo o Cinnamon Roll. E aí eu achei esse pijama e ele estava na promoção por 10 dólares. E é um tecido muito bom, então assim, eu estou amando ele. Mas preciso escolher uma roupa, né, pra usar. E como tá calor, eu acho que eu vou colocar este vestidinho de academia, que ele é short saia. E daí eu coloco uma blusinha que eu tenho, que também é meio de academia. Essa daqui, sabe? Que aí eu coloco ela por cima. Bom, o vestidinho está ok. Eu acho que ainda não está tão quente lá fora. Eu acho que deve estar tipo uns 15 graus. Por isso que eu estou falando de colocar a brusinha, né, gente? Porque no final das contas, Canadá é aquela coisa, né? O friozinho tá sempre por aqui. A gente já tá quase no verão, né? Tipo assim, dia 20, 21 começa o verão, na teoria. Só que já era pra estar quente. E agora, tipo, hoje é o primeiro dia quente depois de 2 semanas de chuva, frio e tempo nublado. Mas enfim, né? Vamos aproveitar. Teoricamente é pra ser hoje, amanhã e quinta, 3 dias de calor. Depois cai de novo a temperatura e chove. E daí na semana que vem tem mais uns 2 dias aqui pra fazer calor. Então, vamos nessa. Que eu estou vindo hoje, o Superstore. Aqui, né, em Halifax a gente chama de Atlantic Superstore, mas dependendo da província do Canadá ele pode ter um nome diferente. Bom, esse mercado ele é bem grande, só que ele não é dos mais baratos. E aí eu fiz uma listinha aqui de algumas coisinhas que eu quero só pra durar o resto da semana, e daí na semana que vem a gente vai no Costco fazer uma compra grande. O morango aqui tá 6 dólares, aí tem blueberry por 8. Tem blueberry por 9, e aí você tem que ir vendo, entendeu? Eu acho que eu vou acabar levando aquela blueberry ali, que ela tá R$2,99. Então, eu vou pegar um bagel, aí eu gosto de pegar everything bagel. Eu também preciso comprar mel, mas eu acho que eu vou levar o mini, que tá R$5,99, que eu sei que vai durar bastante, e daí eu quero comprar o potão, que é do Costco, na próxima vez. Eu também quero pegar uma carne moída. Aí eu acho que eu vou pegar essa daqui, ó, que tá R$11,66 por 1 quilo. Aqui temos os frangos. Eu acho que eu vou levar esse menorzinho aqui, que vem 3 peitos de frango por 13 dólares. Também vou pegar um pacotinho de bacon, que meu marido gosta de comer muito da manhã. E aí ele está 7 dólares. Também vou pegar um ovo, que tá 5 dólares. Eu não sei vocês, mas eu aprendi com a minha mãe a sempre verificar todos os ovos antes de pegar a caixinha pra ver se não tem nenhum quebrado, nenhum
cheiro estranho, podre. Mas assim, de quase 3 anos de Canadá, eu nunca comprei um ovo que tivesse podre. Eu não sei se o setor de qualidade daqui é melhor ou se só foi sorte mesmo. Acabei de encontrar cream cheese. Eu pego esse aqui, que é a marca mais baratinha, ele tá R$5,50. Leite. Eu gosto de comprar esse aqui, que é 2%. Ele tá R$2,84. Aqui na parte dos iogurtes tem bastante opção. Eu normalmente pego algum que tenha tipo proteína, bastante proteína, mas hoje eu acho que eu vou levar um Activia, que faz tempo que eu não experimento, e aproveitar que ele tá na promoção por R$4,29. Agora estou pegando um molho de tomate, esse aqui tá $2, e eu preciso achar também um macarrãozinho. Aqui tem várias opções, né? Tem tipo penne, fusilli, esse aqui que é o que a gente faz mac and cheese, espaguete. Olha esse. Esse aqui é bem pequenininho, é tipo de sopa, sabe? Mas eu acho que hoje eu vou levar fusilli, que faz tempo que eu não faço. Bom, eu acho que consegui pegar tudo, seguir a minha lista. A única coisa que eu não coloquei na lista foi o bacon, que eu lembrei só quando eu vi ele aqui no mercado. Mas é isso. Agora vamos passar no caixa e ver quanto que deu essa brincadeira. Na verdade, eu também vou levar esse produto aqui, que são uns paninhos que você põe na roupa na hora de secar, de lavar, eu tenho que entender ainda, mas que tira pelo e deixa com cheirinho. A minha amiga que me indicou, que ela usa, que ela tem cachorro, e ela disse que é muito bom pra tirar os pelos da roupa e tá R$7,50. Agora eu tô passando aqui no self-checkout e deu $73 essa compra. Bom, cheguei em casa, guardei as coisas e agora eu vou levar a gata ali fora. Queria mostrar pra vocês. Ela não pode ficar lá fora sozinha, né? Porque se ela ver um passarinho, ela vai ir atrás dele, ela vai pular, ela vai cair. Eu acredito que ela não morreria se ela caísse, porque é o quarto andar, mas ela se quebraria inteira. Então, não queremos correr nenhum risco, não é mesmo? Aí o que eu faço? Eu fico segurando ela no colo e fico, tipo, lá fora, sabe? Um pouquinho pra ela ter uma noção, para ela ver as coisas, sentir o arzinho. Aqui dentro do apartamento, eu acho que eu comentei para vocês como que funciona a porta. Então aqui, ó, tem uma porta de vidro, aí tem a segunda porta de vidro e a terceira porta, ela é uma telinha. Então o ar passa, só que continua fechado e ela não consegue sair. E a gente descobriu que não pode colocar tela nem vidro na varanda. É uma regra dos prédios aqui do Canadá, por segurança, por causa de, sei lá, caso de ter incêndio, acho que você tem que deixar essa parte livre para fuga, então a gente não pode cobrir. Agora já vim aqui no apartamento antigo, então esse aqui era o apartamento que eu morava. Oficialmente me livrei dele. Entreguei as chaves, a gente fez aqui uma inspeção, né? E como eu quebrei o contrato, eu saí antes de finalizar, né, que seria em outubro, quando você quebra o contrato, você não paga nenhuma multa, porém, o depósito de segurança que você paga antes de mudar, fica com eles. Então, eles não te devolvem e esse dinheiro também não cobre nenhum damage que eles encontrar. Então, tinha já alguns furos na parede quando eu me mudei, tem algumas coisinhas assim que precisa de reparo, enfim. E também o fogão, teve uma parte do fogão que eu não consegui limpar, eu não achei um produto pra limpar, e aí eles vão ter que me cobrar também a limpeza do fogão, enfim. No final das contas, a mulher disse que vai ficar uns $125 pra eu pagar por causa dessas coisas, mas tudo bem, né? Pelo menos agora, tipo assim, eu não tenho mais nenhuma conexão com esse apartamento, ele agora está no meu passado. Eu sou muito grata por tudo que ele me proporcionou, ele foi muito bom pra mim, mas agora é hora de seguir em frente e focar totalmente no meu AP novo, que eu quero manter, sabe, limpo, tranquilo, sem nenhum inseto, enfim. Cheguei em Halifax já pegando meu sorvetinho favorito, que é o da Calça. Sempre mostro pra vocês. Hoje eu peguei 2 bolas. Uma é de café e a outra é de caramelo macchiato, que na verdade também é meio que gosto de café. Então, em vez de tomar um café gelado por causa do calor, eu vou tomar um sorvete de café. E se vocês estiverem em Halifax
ou qualquer outra cidade do Canadá que tenha caos, por favor, experimentem. Vocês não vão se arrepender. É o melhor sorvete do mundo. É o melhor sorvete do Canadá. Eles têm vários prêmios. Eles são de PEI, que é Prince Edward Island, uma das províncias aqui do Atlântico. Então eles têm, tipo, várias lojas espalhadas aqui nessa parte do país, mas, se não me engano, eles também têm lojas em algumas outras províncias. Eu decidi sentar aqui nessas cadeirinhas coloridas que tem no waterfront para tomar o meu sorvetinho, que já está derretendo porque tá calor, agora tá 21 graus. E, gente, é uma paz ficar sentado aqui, sabe, escutando o mar. Olha isso, olha essa vista. Que delícia. Eu amo o verão. Nem é verão, mas assim, já é o esquenta pro verão. Bom, gente, queria conversar um pouquinho com vocês de o fato, né, de eu estar sempre fazendo as coisas sozinhas. Eu acho que vocês já devem ter percebido aqui pelos vlogs. Normalmente eu gravo eu fazendo as coisas e normalmente eu estou sozinha. Às vezes eu consigo encontrar alguns amigos ou às vezes o meu marido está disponível. Então, eu acredito que a vida de imigrante, ela me ensinou muito isso, sabe? Em aproveitar os momentos mesmo que eu esteja sozinha. No começo foi muito difícil, mas hoje em dia eu adoro. São momentos que eu curto a minha própria companhia, eu posso fazer exatamente o que eu quero, no horário que eu quero. E no fundo, é um processo, né, de evolução pessoal. Porque não é legal no começo você ficar sozinho e fazer as coisas sozinhos. Às vezes você sente que você precisa de companhia, mas depois de um tempo você se acostuma e você começa a apreciar apenas você mesmo. Então eu sinto que eu fico muito mais presente na vida, sabe, nos momentos, quando eu tô sozinha, porque não tem ninguém pra me distrair. Então só tá eu. E eu presto atenção nas coisas, então eu tô aqui, eu tô prestando atenção no barulho do mar, no barulho dos pássaros, no vento, nas cores. Eu me sinto presente e isso também me ajuda a ser mais grata pelas coisas. Então eu sou muito, muito grata por esse sol que tá assim aquecendo, por estar aqui na beira do mar, por poder tomar um sorvete gostoso. Então são essas pequenas coisas que eu fui aprendendo assim ao longo dos anos morando aqui no Canadá. Apesar de eu não ter vindo sozinha, eu fico muito sozinha, né, na maior parte do tempo. E isso é por quê? Porque o meu marido, ele trabalha muito, então assim, ele tem uma schedule muito apertada, às vezes ele trabalha das 9 às 5 e depois no mesmo dia, das 10 às 2 da manhã, ou então às vezes ele trabalha das 9 às 9, então assim, ele tá sempre trabalhando, nos dias de folga dele, às vezes ele não tem dia de folga, ele trabalha no dia de folga, e aí quando eu tenho dia de folga, ele tá trabalhando, ou quando ele tá de folga, eu tô trabalhando, mas isso não me impede de aproveitar a vida, de fazer as coisas sozinha, sabe? E eu acho que isso é uma lição muito importante. Teve até uma moça que veio me mandar mensagem no Instagram, que ela disse que assiste os meus vídeos, que ela gosta de acompanhar os vlogs, e ela falou exatamente disso, sabe? Que eu inspiro ela a sair sozinha, de fazer as coisas sozinhas e não ficar se sentindo triste, porque ela também não consegue ter dias junto com o marido. Eu acho que, assim, é difícil da gente aceitar, da gente se adaptar. Eu não diria que é pra qualquer pessoa, também depende muito da sua personalidade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito desapegada e assim, eu sou muito tranquila com muitas coisas. Então pra mim, no começo, como eu disse, foi difícil. Mas depois assim do primeiro ano, gente, de verdade, eu me desapeguei de tal maneira que eu não preciso de companhia pra fazer exatamente nada, sabe? Eu aprendi a me virar sozinha e eu gosto disso, sabe? Eu me sinto feliz, eu me sinto tranquila, eu consigo aproveitar os meus dias de folga, principalmente agora no verão, né, quando o clima tá bom. Quando tá frio, eu acabo ficando em casa, não fazendo muita coisa, mas eu também já aprendi que no inverno eu pego pra ser um momento assim de eu refletir, de eu descansar, e no verão eu aproveito tudo que eu consigo. Mas enfim, eu só queria, né, conversar com vocês sobre isso, porque eu gostaria de saber, né, se tem outras pessoas que também se sentem assim, que também tem que fazer as coisas sozinhas, porque não tem tempo livre com as pessoas com quem convive, com quem gostaria de fazer, mas tá vivendo a vida, tá, assim, se desafiando, né? Eu acho que é um desafio pessoal a gente conseguir fazer isso, principalmente quando a gente tá num país diferente, onde tudo é diferente, a língua é diferente. E, já que eu tô aqui, né, conversando com vocês, eu queria comentar um pouco do trabalho do meu marido. Eu acredito que ele não vai achar ruim que eu tô falando dele aqui, ele edita os meus vídeos, então ele vai ver que eu tô falando dele. Mas eu já contei aqui, né, que a gente veio pra cá porque ele veio fazer um college, ele estuda na NSCC. Ele fez um college de produção musical e engenharia de som. E depois que ele
se formou, assim, meio que no final do curso ele conseguiu um estágio em 2 empresas, e uma dessas empresas não tinha vaga para efetivar ele no momento que ele fez estágio, mas ele criou esses contatos, e aí no final do ano passado, a empresa ligou para ele e, tipo, falou que eles tinham uma posição disponível e tal, que era meio que para ele ser ajudante, assim, de um warehouse, que ele faria várias coisas. Não era uma coisa assim específica muito voltada para a área dele, mas é numa empresa de eventos que se chama TourTech. Então, ele estaria meio que na área, né, ali no convívio. E aí, quando ele começou a trabalhar, surgiram algumas oportunidades para ele começar a atuar mais na parte de iluminação. Então, agora ele está como Lighting Tech, então ele é um técnico de luz, ele dá suporte. Então, assim, quando tem eventos, ele que vai montar as luzes, sabe? Tipo, luzes em cima do palco, luzes num estádio, ele que solta os efeitos sonoros, os efeitos de luz, sabe? Nesses eventos, enfim. Essa é a profissão dele no momento. E como tem muitos eventos agora, durante o verão, ele vai ficar muito ocupado. No inverno não teve tantos, mas aí agora já tá começando a ficar bem busy. Então ele tá trabalhando bastante, ele tá trabalhando com TV, ele tá fazendo vários eventos, tipo em hotéis, eventos de caridade. Tem, tipo assim, qualquer coisa que tiver, que precisar de alguma pessoa responsável por iluminação, a empresa dele vai fazer esses eventos e ele tá na parte de luz. Tem outras pessoas também, tem outros técnicos, ele tem, né, vários chefes ali na parte de iluminação, mas ele tá aprendendo bastante, ele tá fazendo bastante coisa e ele tá gostando. É um trabalho bem difícil, assim, é bem físico e cansativo, mas é interessante, é uma coisa nova que ele tá aprendendo e ele tá gostando bastante. E é também uma empresa, né, que tá dando oportunidade para ele crescer, tá vendo potencial nele, e então isso é muito benéfico pra gente, até porque a gente quer continuar aqui no Canadá, então é uma ótima oportunidade para ele crescer profissionalmente. Não é exatamente o que ele estudou, mas é algo que tá relacionado e para ele é um novo desafio e ele tá adorando. E aí, só para vocês terem uma ideia, assim, das coisas que ele faz, na semana passada a Avril Lavigne veio para Halifax, ela fez um show e ele trabalhou no backstage do show dela, ele até ganhou uma camiseta da equipe, né, e aí, tipo, tem aqui o nome da Avril Lavigne, o nome da tour que ela tava fazendo, então ele tava não trabalhando exatamente, né, no lighting do show dela, mas ele tava no backstage, ele tava, tipo, com outras pessoas trabalhando lá, e é assim que a gente cria contato, né? Mesmo que a gente comece de baixo, a gente tem que começar de algum lugar, e aí vai criando contato, vai criando experiência, as pessoas vão te conhecendo, vão sabendo do seu trabalho, e é assim que você consegue novas oportunidades também. E agora que a gente se mudou, as nossas contas, né, elas aumentaram e, consequentemente, a gente vai ter que acabar trabalhando mais para conseguir pagar todas as contas e ter dinheiro sobrando para fazer coisas extras. Por exemplo, eu vou viajar para o Brasil, então eu preciso de mais dinheiro, para a gente também ter dinheiro para guardar, fazer uma poupança, enfim. E como ele já está trabalhando muito, ele está conseguindo umas horas extras e tal, mas ainda assim acaba que não é o suficiente. Então eu estou começando a pensar em arranjar um segundo emprego. Seria assim, um emprego part-time para eu fazer à noite, depois que eu saio do meu emprego no hotel, porque ele é o principal e eu preciso manter ele até por causa do meu processo de PR. Então eu vou tentar, tipo, achar alguma coisa que eu possa trabalhar nos meus dias de folga ou então no período noturno, sabe, para ter um extra. E é isso, gente. Eu nunca precisei, né, fazer isso até este momento, porque o nosso aluguel era muito barato, enfim, a gente conseguiu dar conta das contas até esse momento, cada um com um emprego, mas agora, nesse momento, eu acho que eu vou ter que me desafiar a ter 2 empregos, e isso é algo muito comum aqui no Canadá, tá? E pra mim tá sendo novidade, mas muitas pessoas que eu conheço têm 2 empregos, muitas pessoas às vezes têm 3 empregos, principalmente se você mora aqui sozinho, porque tem as taxas, né, tipo, o imposto, então quanto mais você ganha, mais imposto eles tiram de você, e acaba que você precisa estar fazendo dinheiro cada vez mais, sabe, para conseguir se manter. Enfim, né, desafios da vida de imigrante, mas tá tudo certo, vai dar tudo certo. É apenas por um período, até eu conseguir uma promoção, até eu conseguir uma coisa melhor, até ele também ter um aumento. Então, vamos vendo aí, eu vou dando updates para vocês, se eu conseguir outro emprego, como é que vai ser, se eu não vou sair, vou continuar só no meu e tentar fazer algumas horas extras. Enfim, vamos ver. Depois de ficar um tempinho no Waterfront, eu decidi vir aqui na Citadel. Então a Citadel é lá em cima, mas ao redor tem todo esse morro, que é um espaço público que as pessoas ficam deitadas pegando sol. Então eu vou estender minha canga, deitar aqui e ficar estudando francês antes da minha aula.
meus livrinhos do francês, não sei se eu já mostrei pra vocês. Eu tenho esse aqui que é a parte teórica e esse daqui é a parte prática. E eu estou... Falta acho que 3 ou 4 aulas pra gente acabar, né, esse módulo que eu tô fazendo. Só que eu não vou continuar estudando francês na escola por enquanto. Então, eu vou terminar esse módulo agora no mês que vem. E aí, eu iria pro próximo módulo, que é o 104. Só que no final do módulo do 104, você tem que fazer uma prova para você ir pro nível intermediário. E nessa prova, você tem que saber tudo sobre o básico. Só que como eu não entrei na primeira turma do básico, eu entrei na terceira turma, eu preciso ainda dar uma estudada sozinha. E nesse livro aqui, ele tem todas essas informações, sabe? Tipo, ele tem todas as aulas que eu perdi. Só que eu preciso ter tempo para estudar tudo isso antes de conseguir fazer essa prova. E tem outra coisa também, que essa prova vai cair na primeira semana de setembro, que é na semana que eu vou pro Brasil. Então, vai ficar muito corrido, vai ficar meio difícil pra mim. E eu prefiro terminar esse módulo e continuar estudando sozinha, já que eu já tenho os livros, então fica mais fácil, né? Eu já tenho material de apoio. Então eu vou estudar sozinha e quando eu voltar do Brasil, eu vejo de entrar na turma 104 para ir continuar os meus estudos. Quando eu estiver hoje na minha aula, eu vou tentar gravar um pouquinho para vocês verem, mas eu tô gostando bastante, assim, do curso, da escola. Eu faço o curso numa universidade que se chama Universidade Saint-Anne, eu acho que é esse o nome. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tipo, o site deles, para quem estiver aqui em Halifax e quiser estudar com eles, porque eu faço aulas, né, uma vez por semana. A aula tem duração de 2h30, mais ou menos. E eu acho, assim, muito bom pelo preço que é, sabe? Por ser uma aula presencial, eu acho que o preço vale. E a turma é pequena, então, tipo, a gente pratica bastante o oral, a escrita, a professora corrige, tira dúvida. Então é bem bacana. Eu gosto do curso, mas realmente, assim, o timing tá um pouco difícil pra mim continuar nesse momento, mas eu vou continuar estudando sozinha pra depois voltar. E queria falar pra vocês o que eu estou estudando, né, neste módulo do 103 que eu entrei. Então a gente começa aqui na turma do 9, que a gente falou de coisas cotidianas. Então a gente, tipo assim, aprendeu a falar sobre atividades que a gente faz no dia a dia. Ir no supermercado, limpar a casa, escutar música, assistir TV, sabe? Tipo, coisas que você faz assim no dia a dia, né? São as suas atividades. Então a gente aprendeu isso, também aprendemos vários verbos, tipo cozinhar, trabalhar, andar, sabe? Estudar, todos esses verbos. Aí a gente também aprendeu a falar os lugares, sabe? Então, tipo assim, a localização deles, que é tipo, atrás, na rua de trás, na esquina, sabe? Perto, longe, ao redor, próximo, essas coisas, essas palavras, que pra mim ainda é um pouquinho difícil, porque teve um conteúdo em outra turma anterior que já tinha abordado essa parte de lugares e localização que eu não estudei. Então eu acabei ficando um pouquinho perdida nessa parte, mas a gente aprendeu, tipo, a falar nome de loja, sabe? Tipo, padaria, peixaria, posto de gasolina, farmácia, hospital, essas coisas de vocabulário. A gente também estava aprendendo a fazer perguntas, então tem alguns tipos de fazer perguntas no francês. Você simplesmente pode fazer por entonação, colocando o símbolozinho de pergunta no final, ou então você pode inverter o verbo e a pessoa, ou então também a gente estava aprendendo o to interrogative, que é quando você coloca o to depois de qualquer pessoa, só para você entender que aquilo é uma pergunta, sabe? Então tem alguns tipos. O francês, ele é muito similar com o inglês e com o português em várias coisas, então, tipo, pra mim não é tão difícil para entender. É um pouco mais complicado assim na hora de escrever, né? Porque as palavras são muito diferentes, tipo, eles usam letras que às vezes a gente não vai usar, né, no português, então é um pouco complicado também, porque fala de um jeito, escreve de outro, mas estou gostando do curso. E vou aproveitar que estou aqui relembrando, né, as coisas da última aula, e vou ler aqui algumas frases em francês para vocês verem como que tá a minha pronúncia, como que eu tô indo. Assim, gente, eu tô no básico, tá? Não me julguem, pelo menos eu estou tentando aprender. Então, aqui eu vou falar alguns lugares, algumas frases que vão ter localização, então eu vou traduzir depois também. A primeira é l'épicerie est de l'autre côté de la rue, que significa que o supermercado é do outro lado da rua. Segunda, mon appartement est au coin de la rue, significa que o meu apartamento é na esquina da rua. Le restaurant japonais est en face du cinéma,
O restaurante japonês é na frente do cinema. La pharmacie est près de la clinique. Então, a farmácia é próximo da clínica. L'école est loin de l'hôpital. Então, a escola é longe do hospital. Le parc est au bout de la rue. O parque é no final da rua. La banque est à côté des magasins. Então, o banco está próximo ou do lado das lojas. E aí, o que vocês estão achando da minha pronúncia, gente? Deixa aqui nos comentários se você está estudando francês, se você sabe francês, se você está achando que eu tô ok, se tá muito ruim a minha pronúncia, não dá pra entender nada, eu quero saber o comentário de vocês. Essa aqui é a universidade que eu estudo, Université Sainte-Anne, e ela fica dentro de um shopping que tem no centro de Halifax. Can you repeat after me? Oui. Vous êtes ici? Vous êtes ici? C'est là. C'est là. Alors, after you have some verbs that is very useful to give direction. Well, this one you know. This one, avancer, Avancer, continuer. continuer, And then you can say tout droit, tout droit, jusqu'à. jusqu'à. Okay? You can also to turn or to take. Okay? So, tourner, Tourner, prendre, prendre, à gauche, à gauche, à droite. à droite. Et to go past, to pass, to go past is passer devant. Passer devant. Yeah, and you can see the little schedule is when you go to next to something. Okay? Passer devant quelque chose. To go, to pass, to go back. Épisode 10. Piste 17. Alright, you ready? Oui. Alors, on commence par le premier, c'est l'hôpital. C'est parti. Appelez one normal speed and after I will slow it down. Okay? C'est parti. Page 81. A. Descendez la côte Saint-Pierre jusqu'à la rue Légaré. Continuez tout droit jusqu'au pont Gautier. Traversez le pont et tournez tout de suite à votre gauche. C'est là. En sortant du magasin de sport, tournez à votre droite et marchez jusqu'au pont. Prenez le pont, puis l'avenue Sainte-Marcel. À l'intersection avec la rue La Liberté, tournez à droite. Continuez tout droit. C'est juste après la rue Sainte-Anne, sur votre droite. Saindo da aula de francês, 8h45 da noite, e olha como tá claro ainda, gente, o verão é tudo. Eu saí da aula e acabei perdendo o ônibus que tava passando, então pra esperar o próximo, eu entrei aqui no mercadinho que vende coisa brasileira e eu acho que eu vou levar um miojo de tomate pra ser a minha janta. Em casa eu tenho coxinha e bolinho de queijo que eu também quero comer, e talvez pegar um guaranazinho aqui também.
Bom dia, pessoal! Hoje é o dia seguinte, então gravei para vocês um pouquinho da minha yoga matinal. Hoje eu acordei e está um calor muito gostoso, então aproveitei para fazer a minha prática aqui na varanda. A primeira vez que eu estou fazendo yoga aqui, e isso aqui é um sonho realizado, porque é a primeira vez que eu vim ver esse apartamento, a primeira coisa que eu pensei em fazer nessa varanda foi praticar yoga. E o sol batendo, gente, sério, muito, muito gostoso. Muita gratidão no meu coração por causa dessas coisas maravilhosas que eu tenho na minha vida. Então, eu quero finalizar esse vlog por aqui. Muito obrigada para todo mundo que está acompanhando. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Também se inscreva, que uma vez por semana eu tento postar vídeos novos. Se vocês tiverem ideias de vídeos e temas para eu gravar, por favor, deixa aqui nos comentários. Também me sigam no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.